Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Amém, gente? Gente, eu gostaria de falar rapidamente com vocês sobre cicatrizes. Alguém aqui tem cicatriz? Algum tipo de cicatriz no corpo? Poderia sinalizar com a sua mão? A maioria, né? Seria melhor perguntar quem não tem, né? Então, quem aqui tem cicatriz de topada no dedão do pé? Não é? Batida de martelo. Enfim, são tantas as cicatrizes, né? Se a gente for pontuar da nossa infância, tombo de bicicleta, no joelho, marca no joelho. A nova geração está quase não aprendendo a andar de bicicleta, que é muito celular, né? Rolimã, carrinho de rolimã. Não é? Bom, são muitas as cicatrizes. E eu quero falar sobre esse tema essa noite. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Você pode ler comigo em voz alta? Pode colocar o texto na tela, por favor? Muito obrigado, querido. Vamos ler, gente. No 3, vamos ler em voz alta. 1, 2, 3. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Vamos repetir no 3? 1, 2, 3. Aleluia. O apóstolo Paulo, quem está dizendo isso, eu trago em meu corpo as marcas de Jesus, eu trago em meu corpo as cicatrizes que o Evangelho de Jesus deixou. E quando abordamos esse tema, cicatrizes fala daquilo que nós vencemos. As marcas falam daquilo que vencemos, daquilo que superamos. O apóstolo Paulo está escrevendo isso. E ele não está dizendo, eu trago em meu corpo alguns arranhões. Ele está dizendo, eu trago cicatrizes, eu tenho marcas. Sem mais, que ninguém me perturbe, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. Ele está dizendo, eu fui ferido, mas não tenho mais feridas. Eu fui ferido, mas estou sarado. O que era uma ferida se tornou uma cicatriz. Cicatrizes ou feridas, o que você carrega na sua vida? Cicatrizes ou feridas? E é possível que você conheça pessoas na sua história de vida, na sua caminhada, que estão com feridas na sua alma. Feridas que não foram cicatrizadas. Pessoas que carregam dores que não foram resolvidas. Sentimentos que não foram elaborados. Sentimentos negativos que não foram elaborados. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Gálatas e ele tinha todos os motivos para se tornar uma pessoa ferida na sua alma, para carregar ferida. Qual a grande questão da vida? A grande questão na nossa vida é quando a gente carrega a ferida. E as feridas precisam ser cicatrizadas, precisam ser curadas. Existem assuntos na nossa vida que precisam ser elaborados, finalizados. Ciclos que precisam ser encerrados. Situações que precisam ser nomeadas. Sabe quando a gente sofre uma dor, uma decepção, uma frustração, e a gente não consegue dar um nome àquilo? Tem a dor, mas você não consegue nomear que tipo de sentimento é esse. Às vezes você enfrenta um problema com alguém, e no final do dia você fica buscando qual o nome que eu dou para isso. O que é isso? Buscar um nome para aquilo que nos fere. Buscar um nome é elaborar um sentimento. É nomear de tal forma que você consiga se resolver a partir daquilo. O apóstolo Paulo tinha todos os motivos para se tornar uma pessoa amarga. E a Bíblia vai falar em Hebreus
para nós tomarmos cuidado com a amargura, porque ela contamina. Pessoas que carregam feridas, que não elaboraram algumas situações da sua vida, correm o risco de se tornar amargas. E a Bíblia vai dizer que ela contamina muito, contamina a muitos. E por isso você vê nas festas de grande família, quando chega alguém amargo. E às vezes na grande família tem gente que é amarga. Essa experiência, você conhece assim alguém? Teu ambiente profissional, gente que é amargo, que fala situações negativas, olha para você e ao invés de olhar alguma coisa positiva, fala algo negativo. O que é isso? Ferida na alma. Veja que o judaísmo violentou o apóstolo Paulo. Eu vou ler algumas referências na Bíblia para você entender as situações que esse homem passou. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele vai falar o que ele enfrentou por ser perseguido quando pregava o evangelho. Ele diz, 2 Coríntios 11, 23, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, fez 3 viagens de navio, nas 3 vezes naufragou. Olha a vida dele, em perigos de rio, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, com fome, com sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Paulo enfrenta muitas coisas e veja, é importante lembrar, tudo isso que ele enfrentou foi por amar a Jesus. Tudo isso que ele enfrentou, todo esse tipo de perseguição voraz, foi porque ele amava Jesus. Por amor ao cristianismo, por amor a Jesus. E antes de Paulo se converter, ele foi um perseguidor da igreja. Mas agora, ele se converte. A antiga religião fez de Paulo um perseguidor. Agora ele se converte, ele é perseguido e ele sofre tudo isso por Jesus. Ele tinha motivos para ser aquele cristão amargo. Mas você quer ver um crente de verdade? Quanto mais ele é perseguido por causa de Cristo, quanto mais problemas ele enfrenta por causa de Cristo, por causa da sua fidelidade a Cristo, mais parecido com Cristo ele se torna. Essa noite eu vim liberar essa palavra sobre a tua vida. A ferida não vai ter domínio sobre você. A ferida que a vida fez, que as situações fizeram, os traumas de infância, não terão domínio sobre a tua vida. Porque a cruz de Jesus libera para a nossa vida cicatrização e cura para as feridas. O apóstolo Paulo tinha motivos. Qual o problema da ferida não tratada, não resolvida? Qual o problema da ferida não resolvida? É que nós nos tornamos aqueles que vão ferir também. Por causa de quando carregamos uma ferida na nossa vida, uma ferida não resolvida, quando temos uma ferida não cicatrizada, corremos o risco de sermos as pessoas que vão ferir os outros. Por referências erradas, por repetição de padrão que aprendemos. E esse é o poder do Evangelho. O Evangelho quebra os padrões antigos. E é por isso que a palavra diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. O que acontece quando nós recebemos a Jesus?
nova criatura, nós nos tornamos nova criação de Deus. As feridas que nos feriram, elas serão saradas, cicatrizadas. Isso acontece com o apóstolo Paulo. Quais são as características de uma ferida? É muito simples o que vou falar, mas não é simplório. É simples para compreensão. Mas se você observar, tem profundidade. Primeiro é simples, porque ferida dói, inflama e incomoda. Sim ou não, gente? Uma ferida aberta dói, inflama e incomoda. Quem já teve unha encravada? Já teve? Já mexeu no pé? Dói, inflama e incomoda. E é assim a ferida na nossa alma. A ferida, ela impossibilita a confiabilidade, ela impossibilita a confiança. Quando carregamos uma ferida, não conseguimos confiar nos outros. Nós não conseguimos nos abrir para novos relacionamentos. A dor de uma ferida não resolvida, ela impede o fluir de um casamento saudável. A dor de uma ferida não resolvida, ela acaba ferindo a família. Gente que você conhece por aí, que grita às vezes com os filhos, faz grosseria dentro de casa e nem se deu conta. Quando percebeu, já tinha saído da boca. O que é isso? Ferida não resolvida. Ferida não resolvida também impede as amizades. Quanta gente boa perde amizade boa, porque tem gente que é bom se relacionar, é bom ter amizades verdadeiras, são boas, são benéficas. Mas pessoas feridas não conseguem sustentar, alimentar uma amizade por muito tempo. E nós estamos vendo hoje uma geração de pessoas feridas na nossa sociedade. Se você observar o número de pessoas desigrejadas, que se feriram aqui dentro da igreja, que se feriram no ambiente da igreja. Um ferido acaba ferindo os outros. E por isso que nós, da Nasci para Deus, falamos muito sobre o evangelizar, receber, acolher, integrar e duplicar. São 5 pilares da nossa missão. Missão é aquilo que a gente faz todo dia, o tempo todo. Quais são, gente? Receber, acolher, integrar e duplicar. Então a gente não deve só evangelizar, a gente deve receber. E não deve só receber, precisamos acolher. O que é o acolhimento? Como é que você está? Porque quem vai à igreja, vai para fazer um culto a Jesus. Quem vai à igreja, vai também precisando de ajuda espiritual. E é por isso que treinamos as pessoas que recebem na igreja, os voluntários que servem. Que a pior coisa é quando você vai numa igreja e no estacionamento o obreiro já vira e fala: está estressado? O irmão está estressado? Esse tipo de pergunta não se deve fazer. A gente não está ali para detectar quem está estressado e quem não está. Estamos ali para acolher quem chega. E deixa cada um se acertar com Deus. Porque o ferido chega num ambiente em que ele recebe uma instrução e ele quer ferir o outro. Estou falando aqui de exemplos de pessoas que carregam a ferida. No trânsito, por uma mínima coisa, o ferido já quer ferir o outro. E a sociedade vai reproduzindo os feridos. E o número de pessoas feridas com o sistema, feridas com a religião, feridas na sua família, feridas na paternidade, feridas pela rejeição, vai multiplicando. E nós vivemos uma sociedade que é ferida. Mas a igreja de Jesus, ela recebeu de Jesus aquele que consola, aquele que cura, que cicatriza as nossas feridas. E essa noite eu vim profetizar a cura de Deus para as feridas na sua vida.
Porque o apóstolo Paulo, ele vive essa experiência com Deus. Então, quando ele podia dizer, olha, eu trago em meu corpo as feridas, eu estou muito chateado porque eu fui perseguido. Eu estou muito chateado porque, afinal de contas, o evangelho não foi fácil para mim. Por causa do evangelho eu sofri perseguição. Mas é isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições. O que Jesus disse? Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. O apóstolo Paulo diz, olha, mas as coisas que eu passei contribuíram para o crescimento do evangelho. Tudo o que eu sofri se transformou em cicatrizes na minha vida. E se você conversar com pessoas hoje que estão afastadas da igreja, pode perguntar: por que você se afastou? Uma grande maioria vai dizer: me chateei, fui ferido, me humilharam. Obviamente que existem muitas desculpas, existem alguns pontos que são importantes, mas Jesus tem um remédio. Jesus tem um remédio para a nossa ferida. E que coisa linda, você está aqui essa noite e o Espírito Santo veio me encontrar com você essa noite aqui para dizer a você: eu quero curar as tuas feridas. Eu começo hoje um processo de cicatrização. Começo hoje um processo de cura na sua vida. Trago em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Não são mais as feridas, porque Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus foi ferido para que nós fôssemos curados, sarados. Jesus foi humilhado para que nós recebêssemos, através da humilhação dele, a honra, o privilégio de sermos filhos de Deus. Jesus passou pela cruz para que eu e você não tivéssemos que passar pela humilhação da cruz. Então, como acontece esse processo da cura? Na vida de Paulo, o processo da cicatrização das feridas começou antes mesmo, começou de forma preventiva. Quando Paulo cai do cavalo na estrada de Damasco, uma grande luz, uma luz muito forte, como o sol do meio-dia, aparece para ele. E ele então cai no chão e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Até então ele perseguia a igreja, ele feria as pessoas com a ferida da religião. Mas ele pergunta: quem és, Senhor? E a voz diz para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. E Jesus então começa um processo de cura na vida de Saulo. Jesus se revela para ele. Jesus revela para ele o evangelho, as boas novas de Deus. E é o apóstolo Paulo que traz para nós a revelação da graça. É ele que diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós. E é ele que vive essa experiência e pode dizer: olha, eu hoje não trago mais feridas, eu trago as marcas, eu trago as cicatrizes no meu corpo. Tem muitas pessoas que foram feridas na sua caminhada da vida. Assim como a parábola do samaritano que Jesus conta, a parábola do bom samaritano, é aquela parábola em que um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó, em uma estrada sinuosa, deserta, e aquele homem foi abordado por assaltantes, e os assaltantes bateram naquele homem, roubaram aquele homem, e deixaram ele ferido, à beira do caminho. Foi ferido, foi roubado. E passou um sacerdote, e o sacerdote não parou para atender aquele homem. Jesus disse que o sacerdote passou ao longo do caminho, e não parou para curar aquele homem, para cuidar daquele homem ferido. Depois passou um levita. Os levitas faziam parte também do clero da igreja, do clero do templo. O levita passou, olhou o ferido de longe e deixou o ferido lá.
Nem o sacerdote, nem o levita se compadeceram, foram movidos por compaixão, por empatia, o que era de se esperar de algum religioso. Aí Jesus diz que veio um samaritano, vinha a cavalo, parou o seu caminho, desceu e socorreu aquele homem ferido. E na parábola do bom samaritano, Jesus diz que o bom samaritano pegou vinho e passou na ferida. Pegou também azeite e passou na ferida. São dois elementos que ele usou para cicatrização: azeite e vinho. O bom samaritano colocou azeite e vinho. E na parábola, o bom samaritano, ele representa Jesus. Na parábola, o homem ferido representa o ser humano, toda a raça humana, que foi ferida e jogada à beira do caminho. Mas um dia, o bom samaritano parou, desceu do cavalo, foi até você, foi até a mim, passou azeite, passou vinho na ferida, passou azeite, colocou a gente num cavalo e nos deixou na hospedaria, pagou a nossa diária para que fôssemos curados e tratados. E o bom samaritano, ele derramou o azeite que cura, ele derramou o azeite da restauração na nossa vida, o azeite da consagração na nossa vida. Por isso que agora você não é mais alguém jogado à beira do caminho, um ferido à beira do caminho, não. Você agora é propriedade exclusiva de Deus, porque o azeite da consagração foi derramado na tua vida. A nossa geração está precisando desse azeite. Nossa geração não precisa de música, de luzes, precisa do azeite do Espírito Santo. Ela não precisa de uma boa oratória, de uma boa performance, ela precisa do azeite do Espírito Santo. Eu vim dizer essa noite, eu vim dizer a você que o Espírito de Deus está aqui derramando azeite sobre você. Existem pessoas aqui sendo curadas hoje, sendo curadas de toda falência, curadas de toda ferida. Ele está aqui, o bom samaritano está aqui. Essa noite o Espírito Santo está apontando para você, bem provavelmente que você está lembrando de alguma ferida que você tenha, e o Espírito Santo está dizendo: chegou o momento de eu tocar essa ferida para que ela seja cicatrizada. Você não tem mais que carregar uma ferida não cicatrizada. E eu não quero com isso desprezar a tua dor, mas eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, a palavra de Deus. As cicatrizes falam daquilo que você venceu. A traição não te matou, o deboche não te matou, a rejeição não te matou. Você venceu, chegou até aqui. E por que chegou até aqui? Porque o Espírito Santo te conduziu. Porque Jesus derramou azeite e vinho na ferida. E hoje ele começa um processo de cicatrização. Paulo, em outras palavras, ele está dizendo: eu tenho uma história com Deus. Eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. As marcas de Jesus. Quais são as marcas de Jesus? As marcas do perdão. São as marcas de Jesus. A principal marca de Jesus é a marca do perdão. Ele nos perdoou. Ele perdoou os seus algozes. Paulo está dizendo: eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. Eu carrego no meu corpo as marcas do perdão. E essa noite, esse óleo chamado perdão está sendo derramado aqui, para que você consiga perdoar quem te feriu, para que você consiga perdoar
aquele que te feriu e não pediu perdão, não teve oportunidade ou não quis fazer. As cicatrizes indicam que nós superamos feridas na nossa vida. Trago em meu corpo as marcas de Jesus. Quais são as marcas de Jesus? O perdão, a misericórdia é a marca de Jesus. Ele é misericordioso. As marcas de Jesus, elas falam da graça, desse favor que o outro não merece. São as marcas de Jesus. Trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo está dizendo, eu tenho uma história com Deus. Eu não tenho só um relacionamento com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Não é uma relação de ir para o culto, é uma relação de aliança. Vou caminhar para o final. Interessante que ele diz assim, ele começa o texto dizendo, sem mais, que ninguém me perturbe. Veja que expressão, que ninguém me perturbe. Ele está dizendo, não vou permitir que nenhum pensamento, que nenhuma pessoa, que nenhuma sugestão maligna me perturbe. Porque quando temos uma ferida na nossa vida, somos perturbados, visitados pela perturbação. Mas ele está dizendo, sem mais, que ninguém me perturbe. Porque agora eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu não permito mais a perturbação. Ele está dizendo, amadureci. Vou usar uma palavra, não sei se existe, mas vou usar. Inofendível. Se não existe, está criada a palavra. O que é uma pessoa inofendível? É esse nível de maturidade, que ninguém me perturbe. Eu já tenho as marcas de Jesus na minha vida. Pode fazer o que for, eu estou inofendível. Não vou me ofender com você, irmão. Não vou me ofender com a tua grosseria, homem. Não vou me ofender com a grosseria do outro. Não vou me ofender com a falta de educação do outro. Não vou me ofender, não vou, estou decidido. Veja se Jesus não era assim. Jesus estava na cruz do Calvário, humilhado, rejeitado, debochado, desprezado. E lá na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está dizendo, não vou me ofender com eles. Que ninguém mais me perturbe. Porque a ofensa, a gente pensa que, quando a gente fica ofendido, a gente pensa que vai tirar a pessoa da nossa vida, não é assim? Aí a gente bloqueia ela no WhatsApp, bloqueia nas redes sociais, não é assim? A gente pensa que está tirando ela da nossa vida, sim ou não? Estou ofendido com a cunhada, com o cunhado, com não sei quem, com um primo, estou ofendido, a gente pensa que está tirando ele, bloqueia nas redes sociais, bloqueia no WhatsApp, não é isso? Mas a gente pensa que está tirando, mas na verdade a gente está colocando. Essa é a verdade. Que aquela pessoa não sai mais da memória. Você está num passeio, toca uma música, tem um cheiro, você fulano. Se aparecer alguém com nome igual, então você fala, já não quero mais nem assunto. Já tem um bloqueio. Porque você pensa que tirou, mas você não tirou, você colocou. Você potencializou. O que é isso? Ferida aberta. O Espírito Santo está dizendo, não te fiz, não te chamei para você ser perturbado. Coloque as marcas de Jesus. Derrama o óleo de Jesus. Derrama o óleo do bom samaritano para que você libere a tua vida disso. Dessa memória lá de trás, coloque diante do Senhor. Que ninguém mais me perturbe. Essa carta aos Gálatas, Paulo escreve. E a maioria das cartas que ele escreve, ele está na prisão. Paulo sofreu o abandono de Demas.
Crescente foi para Galácia, ele ficou sozinho no julgamento. Gente, o apóstolo Paulo foi para o julgamento em Roma, e o que ele esperava? Que a igreja, os irmãos, fossem para assisti-lo no julgamento e dar força para ele. Eu não sei se você teve que ir a um tribunal. Uma vez eu fui processado, fui ao tribunal. Tudo que a gente quer é ter amigo lá perto da gente. Pior é quando você encontra um ex-amigo do outro lado, porque Herodes e Pilatos não se falavam, mas na condenação de Jesus eles se tornaram amigos. A palavra diz. Ninguém foi assistir Paulo. Ele falou: na minha primeira defesa, nenhum amigo compareceu. Ele tinha motivos, mas ele estava debaixo das marcas de Jesus. Ele falou: eu não tenho mais ferida, eu tenho as cicatrizes. Ninguém vai mais me perturbar. Eu quero convidá-lo essa noite a colocar na sua vida, pegar desse óleo que é derramado aqui pela palavra, desse azeite que é derramado pela palavra. Jesus é a palavra. E colocar na tua ferida. Deixar o bom samaritano cuidar de você. E como a gente faz isso? Quando a gente reconhece. É colocar o óleo de Deus na sua ferida hoje. As cicatrizes falam daquilo que superamos. As marcas de Jesus na nossa vida falam da nossa história com Deus. Então, permita que o Senhor escreva uma história na sua vida. Quem está entendendo? Você pode dizer: feridas não, eu tenho cicatrizes. Pode dizer agora pela fé: feridas não, eu tenho cicatrizes. Agora você pode dizer a terceira vez assim, com convicção, que você está deixando Deus curar, o Espírito Santo curar a tua ferida. Diz: feridas não, tenho cicatrizes. Eu profetizo o óleo do Espírito Santo essa noite. Eu profetizo azeite do Espírito Santo, vinho de Deus, para curar pessoas. Ninguém mais me perturbe, ninguém vai te perturbar mais. Você não vai mais engolir a isca chamada ofensa. Sem mais, que ninguém me perturbe. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo: eu tirei o controle da minha vida, das minhas emoções, das mãos do outro, das mãos do diabo. Ninguém mais me perturbe. Eu trago as marcas, trago em meu corpo as marcas de Jesus. Eu trago as marcas do perdão, eu trago as marcas do amor, eu trago as marcas da paciência, da misericórdia, da bondade, eu trago as marcas da paz. Ninguém vai mais me perturbar. Tem alguém marcado por Jesus essa noite aqui? Aleluia, você está marcado. Carrega essa marca. Carrega essa marca. Vamos orar. Você está saindo aqui com essa marca, esse selo de Jesus. Curve a sua cabeça. Eu convido você a apresentar diante do Senhor, se você tem alguma ferida. Se você precisar de ajuda, nossos pastores estão aqui. No final de culto, nós estaremos aqui para orar por você. Se você precisa de ajuda de um terapeuta, procure um terapeuta cristão com responsabilidade bíblica, porque nós somos da fé da Bíblia. Pastor, eu preciso de um terapeuta, eu preciso de um psiquiatra. Busque ajuda. Eu preciso de um gabinete pastoral. Nós estamos aqui. Porque tem óleo de Deus sendo derramado aqui. E o óleo de Deus faz a gente reconhecer que precisa de ajuda também. Então ore, fale com o Senhor agora. Pai, no nome de Jesus, eu apresento cada pessoa nesse ambiente. Senhor, cada pessoa que foi ferida pela vida, ferida por alguém. Jesus, Tu és o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Tu
Tu deu a tua vida, tu destes a tua vida por nós. O Senhor morreu em nosso lugar, para que não fôssemos mais perturbados. E hoje nós estamos decididos a ter em nosso corpo as marcas de Jesus, a nos tornarmos inofendíveis, nos tornarmos perdoadores, doadores, nos tornarmos como o Senhor. No nome de Jesus eu oro por cada pessoa. Senhor, eu não vim aqui. O teu evangelho não trata de lamber feridas. O teu evangelho trata de curar feridas. O teu evangelho não trata de massagear ego, mas trata de quebrantar o ego. Nós quebrantamos o nosso orgulho hoje. Senhor, que esse ambiente seja tomado pela tua presença, a ponto de o orgulho ser quebrado, a soberba ser quebrada. Em nome de Jesus. Quantas feridas o Senhor revela que estão escondidas atrás do orgulho. É o orgulho que não deixa a ferida ser cicatrizada. Mas essa noite, no poder do nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, o orgulho está sendo colocado por terra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Você pode ficar de pé na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo. Tem coisas que você precisa dar um passo de exposição para receber algo de Deus. Tem ambientes que nós precisamos dar um passo de exposição, um passo, uma caminhada até o altar para receber a cura do Senhor. E eu sinto de Deus de chamar aqui você que precisa ser curado, que tem uma ferida e você quer receber a cicatrização, receber essa marca de Jesus. Os pastores estarão aqui na frente e eu quero convidar você para vir aqui no altar, receber uma oração em nome de Jesus, enquanto o louvor canta, porque tem cura nesse altar de Deus para a tua vida.